Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre equação exponencial. Equação exponencial. O que é uma equação? Por que é chamada de equação exponencial? Eu vou escrever aqui, ó. É toda equação que contém a incógnita O que é incógnita? É o x, no caso, no expoente. No expoente. Certo? Então, um exemplo aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 16. Aonde está a incógnita? Está aqui, ó, no expoente. Se a incógnita, que é o x, está no expoente, é uma equação exponencial. Um outro exemplo aqui. Ó, 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x menos 2 é igual a 9. Aqui, ó, a variável x se encontra no expoente, certo? Então, por isso que é chamada de equação exponencial. E como é que a gente faz para resolver uma equação exponencial? Se ela está no expoente, isso aqui representa uma potência, certo? Aqui, ó. Isso aqui também é uma potência. Isso aqui também é uma potência, certo? Se é uma potência, para as potências serem iguais, as bases devem ser o quê? Iguais e os expoentes iguais. Só para ter um exemplo aqui, ó, 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3. Aqui, ó, bases iguais e expoentes iguais. Só assim que nós temos uma igualdade, de potências, quando as bases são iguais, quando os expoentes são iguais. Então, o nosso objetivo é isso, é ter bases iguais. Por quê? Se as bases são iguais, os expoentes também devem ser o quê? Iguais. Também devem ser iguais. Só para vocês terem um exemplo aqui, ó. Se eu não boto assim, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Eu já estou falando que essas duas potências são o quê? São iguais. Como eu falei com vocês, para elas serem iguais, as bases têm que ser iguais, os expoentes têm que ser iguais. As bases são iguais, 2 e 2. Os expoentes também têm que ser iguais. Se esse expoente aqui é 3, esse expoente que está representado pelo x tem que ser o quê? Igual a 3. É isso que a gente vai fazer. Transformar em potências de bases iguais para a gente descobrir o valor de x. Vamos no primeiro exemplo. Aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 256. Esse é o primeiro exemplo. Então, aqui, ó, isso aqui é uma potência de base 2. Eu tenho que transformar isso aqui também em uma potência de base 2, que aí vai facilitar, vou descobrir o valor de x. Ué, mas como é que eu transformo isso em potência de base 2? Foi o primeiro exercício que eu passei para vocês, decompondo em fatores primos. A gente vem aqui, para o nosso rascunho. Sempre tem que ter rascunho, não tem jeito. Então, aqui é o nosso rascunho. Então, eu vou decompor 256, decompõe em fatores primos. É por 2, que dá 128, que é
por 2, que vai dar 64, que é por 2, que dá 32, que é por 2, que vai dar 16, que é por 2, que vai dar 8, que é por 2, que vai dar 4. Deixa eu repetir aqui embaixo, aqui, ó. 4, que é por 2, que vai dar 2, que é por 2, que vai dar 1. Pronto, encontrei quociente 1, acabou. Então, aqui, ó, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer o quê? Que o 256 é o 2 repetido 8 vezes. Ah lá, transformei em potência. Transformei em potência. Então, agora eu vou escrever aqui, ó. 2 elevado a x é igual ao 256, que é o 2 elevado a 8. Está lá, ó. Perfeito. Aqui, qual é a base dessa potência? 2. Qual é a base dessa potência? 2. Bases iguais, então, ó, facilita a minha vida. Vamos cancelar as bases. Cancela as bases, só sobra quem? Os expoentes, que eu já sei que eles são iguais. Então, aqui, ó, x tem que ser igual a 8. Pronto, acabou a conta. Conta feita. Sempre é isso. Sempre é isso. Tenho bases iguais, eu elimino as básicas, eu vou ficar com os expoentes para trabalhar, certo? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Está aqui, ó. 4, exemplo aqui. 4x, 4 elevado a x é igual a 32. Vamos lá. Uma pergunta aqui, ó. Base, aqui, eu tenho essa base, essa potência em base 4. Tem essa potência aqui em base 4. Só que essa base, ela não está fatorada. Então, eu também devo fatorar. Como eu tenho que fatorar o 32. Então, a gente vai lá para o nosso rascunho, que está aqui. O nosso rascunho. Então, vamos lá. Primeiro, fatorar o 4. 4 é 2, que dá 2, 2, 1. Beleza, então 4 é 2 ao quadrado. Então, já vou trocar aqui. Ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado, elevado a x. Pronto. Igual ao 32. Eu venho aqui no meu rascunho, 32. Ó, 2 que vai dar 16, 2 que vai dar 8, 2 que vai dar 4, 2 que vai dar 2, 2 que vai dar 1. Então, quer dizer que o 32 é 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado a 5. Então, eu troco aqui, vou botar aqui, ó, 2 elevado a 5. No exercício anterior, nós vimos a potência de potência, que era o quê? Repete a base 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes x, que é igual a 2 elevado a 5. Está aí. Ó, bases iguais, base 2 e base 2. Quando eu tenho as bases iguais, é só eu cancelar. Então, sobrou o quê? Sobrou 2 vezes x igual a quem? Igual a 5. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Como é que eu acho o valor de x? Basta passar o 2 para cá, dividindo. Então, x é igual a 5 dividido por 2. Está aí a resposta, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Outro exemplozinho. Aqui, ó. 9 elevado a x mais 3, que é igual a 27 elevado a x.
Da mesma forma, ó, essa potência tem base 29 e essa base 27. Nós temos que fatorar as duas. Então vamos lá no nosso rascunho. Sempre temos que utilizar o nosso rascunho. Primeiro o 9. Dá 3, que dá 3. 3 por 3 dá 1. Então o 9 é 3 ao quadrado. Olha lá, então eu já vou trocar. Ó. 3 ao quadrado elevado a x mais 3. Agora eu vou para o 27, lá no nosso rascunho. Quem é o 27, a fatoração? 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então, 27 é 3 ao cubo, ou 3 elevado a 3. Então, fica aqui, ó, 3 elevado a 3 elevado a x. Tá lá. Então, agora eu vou aplicar a propriedade chamada potência de potência que nós vimos na aula passada. Então, aqui, ó, repete a base, 3, e multiplico os expoentes. 2 vezes, vou abrir um parênteses que são duas parcelas, x mais 3. E aqui, repete a base 3, multiplico os expoentes. 3 vezes x. Olha lá, vem aqui para baixo. Lembra que eu falei com vocês? Eu não posso esquecer de aplicar a distributividade. Ó. Aqui, ó. Primeira coisa, bases iguais. Bases iguais a gente cancela. Então, eu vou ficar só com os expoentes. Já vou aplicar a distributividade. Ó. 2 vezes x. 2x mais 2 vezes 3, 6. Que é igual a 3 vezes x, 3x. Olha lá. Agora é só fazer a troca. Só fazer a trocazinha aqui. Ó. Eu vou passar esse 3 para cá e esse 6 vem para cá. Lembrando, quando a gente troca de lado, tem que trocar o sinal. Então vai ficar aqui, ó. 2x menos 3x, que é igual, o mais 6 vem para cá, menos 6. 2 menos 3, menos 1x, que é igual a menos 6. Menos por menos dá mais. Então, é só cancelar o sinal de menos, cancela o sinal de menos. Então, tem o que? X é igual a 6. X é igual a 6. Certo? Tá aí. Vamos para mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo aqui. Esse aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. O 2 já é a potência que não dá mais para fatorar, então é ele mesmo. Então aqui eu tenho que transformar o 16. Então eu vou lá no meu rascunho. Então eu faço a decomposição do 16. 2, 8. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, quer dizer que o 16 é o 2 repetido 4 vezes. Tá lá. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou repetir o 2 elevado a x, vou igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x igual a, botar tudo entre parênteses, 1 sobre 2, tudo isso elevado a 4. Legal, tá aí. Né? Só que está quase certo. Por quê? Qual é a base aqui? A base é 2. Qual é a base aqui? 1 sobre 2. Ah, a base está invertida. Está invertida. Então, a gente vai aplicar a propriedade de quê? Lembra da propriedade que nós vimos na aula passada? Propriedade do expoente negativo, ou seja, quando a gente inverte a base, transforma ele. Se ele é positivo, vai transformar em negativo. Se ele é negativo, transforma em positivo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Isso aqui eu vou inverter. Então, vou repetir 2 elevado a x é igual. Qual é o inverso de 1 sobre 2? 2.
Só que quando eu faço a inversão da base, o sinal aqui, que era mais 4, vai passar a ser o quê? Menos 4. Não tem problema algum. Cheguei aonde eu queria. Base 2, bases iguais, a gente cancela as bases, só trabalha com expoente. Então aqui, ó, x é igual a menos 4. Acabou a conta. Está feito aí o resultado. Certo? Vamos a mais um exemplozinho. Vamos a mais um exemplozinho aqui, ó. 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 4. Olha lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o quê? A fatoração do 4. A gente vai lá no nosso rascunho. 4, faz a fatoração. 2, 2, 2, 1. É 2 ao quadrado. Então, já vou trocar aqui, ó. Já vou trocar aqui, ó. 2 elevado a x é igual a raiz cúbica, ou raiz índice 3, tanto faz, de 2 ao quadrado. Perfeito. Tá aí. Agora a gente vai aplicar aquela propriedade que a gente fala de expoente fracionário, ou seja, todo radical se transforma em expoente fracionário, e todo expoente fracionário se transforma em um radical. Então a gente vai fazer a mudança. Então eu vou repetir, ó, 2 elevado a x é igual. Agora eu vou fazer a transformação. Como é que a gente transforma? Ó, a base, o radicando, continua sendo a base da potência, 2. Aí eu vou botar aqui, ó, 2 sobre 3. Tá aí. Transformei o que era radical em uma potência com expoente fracionário. Perfeito. Mas agora cheguei onde eu queria. Por quê? Qual é a base que eu tenho aqui? 2. Qual é a base que eu tenho aqui? 2. Então, só eu cancelar as bases. Fico com os expoentes. X é igual a 2 sobre 3. Finaliza a conta. Certo? Finalizamos a conta. Perfeito? Mais um exemplozinho. Mais um exemplo. Esse aqui, ó, 125 elevado a x mais 2 igual a 1. Então, nós já sabemos. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 125 e fazer a fatoração dele. Tem jeito. Então, aqui 125, né, vai ser por 5, que vai dar 25, que vai ser por 5, que vai dar 5, que vai dar 5, que vai dar 1. Então, 125 é o 5 repetido 3 vezes. Então, vou lá, já vou trocar aqui, ó. Abre parênteses, 5 repetido 3 vezes, tudo isso elevado a x mais 2, igual a 1. A 1. Aí você vai falar assim, poxa, professor, não tem como fatorar o 1, né? Não tem como fatorar o 1. Perfeito, não tem como fatorar 1, mas tem como escrevê-lo em forma de potência. Lembra que eu falei com vocês uma propriedade de expoente zero? O que dizia aquela propriedade? Que todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, vamos voltar aqui para o nosso rascunho. Então, por exemplo, se eu tenho 7 elevado a zero, isso é igual a quanto? 1. Se eu tenho 15 elevado a zero, isso é igual a quanto? 1. Se eu tenho 789 elevado a zero, isso é igual a quanto? 1. Então, como eu tenho 1 aqui, eu vou escrevê-lo na potência que me interessa. Qual é a potência que está desse lado aqui? 5. Então, basta escrever 5 elevado a zero também vai dar quanto? 1. Então, eu vou trocar agora. Ao invés de escrever o 1, eu vou escrever o quê? 5 elevado a zero. Então, vou botar aqui, ó, 5 elevado a zero. Que eu sei que o 5 elevado a zero dá quanto? Dá 1. Está lá. Mas chegou onde eu queria. Chegou onde eu queria. Porque agora aqui, ó, lembra da propriedade? Multiplica. Então, aqui, ó, repete o 5. Repete o 5. Vamos lá, ó. Vou aplicar a distributividade zero. 3 vezes x.
3x, e 3 vezes 2, 6, igual a 5 elevado a 0. Pronto, tranquilo. Cancela as bases, só fica com os expoentes agora. Aqui, ó, 3x mais 6 é igual a 0. Aí a equação do primeiro grau simples. Passo 6 para cá. Vai ficar 3x igual a menos 6. Como é que eu acho o valor de x? É menos 6 dividido por quem? Por 3. Então, x é igual a menos 2. Está aí a resposta final. Certo? Sempre a gente vai usar as propriedades que foram vistas anteriores. Por isso que eu fiz questão de colocar essas revisões para vocês. Certo? Vou virar a página aqui e vamos para mais um exemplozinho. Aqui, ó. Esse aqui, 3 vezes 2 elevado a x menos 2, que é igual a 48. Vamos lá. Quando eu vejo esta equação, eu já observo uma coisa que está me incomodando. Porque anteriormente eu tinha uma potência só de um lado e uma outra potência do outro. Perfeito. Só que agora tem um número 3 aqui, ó, me incomodando, multiplicando a potência. Então eu tenho que tirá-lo daí. Se o 3 está multiplicando, como é o caso aqui, ó, ele está multiplicando. Então ele vai ter que passar para cá, só que ele passa como? Dividindo. Então vai ser como? Vou reescrever. Vai ficar 2 elevado a x menos 2, que é igual a 48 dividido por 3. Então vai ficar aqui 2 elevado a x menos 2, que é igual a 48 dividido por 3, 16. Pronto. Agora só eu decompor o 16. Eu vou aqui no meu rascunho. Decomposição do 16. 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Aí é o 2 4 vezes. É o 2 4 vezes. Então eu troco. Deixa eu botar aqui para baixo. Então tem aqui 2 elevado a x menos 2 igual ao 16, que é o 2 elevado a 4. Perfeito, ó. Base 2, base 2. Cancela, cancela. Só trabalho com o expoente agora. Aqui, ó. X menos 2 do primeiro é igual a 4 do segundo. Agora a equação do primeiro grau simples. Só trazer esse 2 para cá. Então, vai ficar x é igual a 4. Se é menos 2, passa a ser mais 2. Resultado final, x é igual a 6. Está aí, para finalizar a continha. Certo? Está aí para finalizar a continha. Ok, pessoal? Então, esses foram os exemplos que eu gostaria de passar para vocês. E agora eu vou passar os exercícios, uma folha particular que eu envio para mim para a plataforma, que é para vocês, através dessa explicação, ter o conhecimento e conseguirem fazer os exercícios que foram propostos. Ok? Obrigado e até a próxima.